Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Direito e Justiça. Aqui você tem informação, notícias e análises de qualidade, porque afinal de contas, o direito faz parte da vida de todos nós. Eu me chamo Marcelo Benévolo, sou jornalista e advogado, e no programa de hoje eu vou receber o advogado Guilherme Santos, especializado no direito do agronegócio, com foco no produtor rural e também, claro, amigo, primo e sócio do nosso escritório Santos Benévolo Advocacia. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao programa. É um prazer estar aqui no podcast, Marcelo. Direito e Justiça é um canal muito importante de levar informação ao produtor rural, a quem se interessa no agronegócio, outros colegas advogados também, né? Principalmente na área de crédito, que é uma área realmente de muita importância para quem quer atuar no ramo do agronegócio, porque ninguém faz agricultura sem crédito. Realmente, crédito é uma peça fundamental que realmente move o mercado do agronegócio. Inclusive, o governo sempre anuncia 2 planos safras. O plano safra da agricultura familiar e o plano safra do agronegócio mesmo. Porque são 2 programas de grande importância para todo o segmento. Para a gente começar definindo, quem é exatamente o produtor rural? Quem que a gente pode definir como produtor rural? Pois é, o produtor rural hoje, ele se ampliou muito, porque produtor rural que a gente entendia antigamente é aquele produtor da fazenda, né? O cara que cria uma vaquinha, tira o leite, faz um queijo. Pois é, e hoje o produtor rural, para além disso, né, tem a carcinicultura, né, do camarão. Hoje existem fazendas de camarão pelo interior, né? Hoje existem fazendas de peixes, gente que cria peixes, né? Realmente são novas culturas, são novas parte da economia do Rio Grande do Norte. Inclusive existe crédito para a pessoa fazer recuperação ambiental, para a pessoa realmente reflorestar, né? Para a pessoa compensação? É uma compensação, pode ser, inclusive na programas de turismo rural, né? Em que é uma área realmente que por sua beleza natural e física, chama a atenção de turistas para a região, e as pessoas, dentro de projetos, financiamentos, programas de turismo rural, podem obter também o crédito para fazer algum investimento em relação a essa atividade, na sua fazenda, na sua moradia, onde lá a pessoa quer explorar a questão do beneficiamento da atividade rural mesmo, né? Ou seja, pela sua característica, pela sua condição de beleza natural existente na região, em função de rios, lagos, vegetação, né? Então, realmente, hoje o termo produtor rural se ampliou bastante no mercado, né? E o crédito rural segue junto. No caso do produtor rural, você tem falado muito da questão de crédito. O produtor rural ele é visto também de uma forma diferenciada de um produtor industrial ou do simples consumidor em termos de financiamento. Como é que funciona essa sistemática de investimentos voltados para o campo? Existem mais proteções ou o financiamento é igual, digamos assim? Sem dúvida tem que existir mais proteção, porque na verdade é a segurança alimentar do país que está em jogo, né? O Brasil, que é um país essencialmente de grande potencial agropecuário no mundo, né? E é um dos países que tem maior disponibilidade de água, né? Então, ele tem uma grande riqueza para ser um maior produtor de alimentos no mundo, né? O Brasil tem a capacidade de alimentar muita gente no mundo, né? Então, mas tem que cuidar da questão da sua população, do seu estado, né? Então, o governo, né? Ele
por intermédio das leis do país, inclusive a Constituição, instituiu essa questão da segurança alimentar no país. Ou seja, o governo tem que propiciar meios para que o investimento agrícola, o custeio agrícola, seja realmente um programa incentivado, né? Porque a agricultura é uma atividade muito rentável, mas é uma atividade de maior risco do que qualquer outra atividade econômica. Porque ela é como se fosse uma indústria a céu aberto. Ela está sujeita às intempéries do tempo, né? Secas, do clima, cheias. Exatamente, das pragas, né? Ou seja, ela está muito sujeita a fatores externos que nenhuma outra atividade econômica sofre essa dificuldade. Então, a agricultura, ela tem um tratamento diferenciado para que o produtor que tome crédito rural, ele faça salvaguardas, né, em relação a... Tem que ter um projeto, tem que ter um projeto que dê realmente cobertura àquele financiamento. Tem que ter uma assistência técnica, isso é caro, né? O que a gente vê realmente que muitos projetos de crédito rural não dão certo é justamente em função da falta dessa assistência técnica, notadamente especializadas para as regiões. É evidente que essa questão de ter regiões mais ricas, outras mais pobres, a assistência técnica também se concentra nessas regiões mais ricas e nas regiões mais pobres ela fica sentindo essa falta dessa assistência. E assistência técnica, que seria isso exatamente? O produtor rural talvez esteja aí nos acompanhando, vai lá, tem um projeto bacana, de repente uma fazenda de camarão, uma fazenda de criação de peixes e precisa de uma assistência técnica. Exatamente, isso são órgãos estatais ou são empresas privadas que ajudam o produtor de alguma forma para ele conseguir fazer um bom projeto e ter sucesso? Na verdade, existem órgãos públicos, estatais, né? Algumas EMATES, né? Empresas de assistência técnica rurais. Alguns estados possuem essas autarquias, né? Outras já privatizaram, né? Em função de questões, né? De cada um dos estados, mas eu entendo que essas empresas de assistência técnica, elas deveriam estar dentro de uma política da própria Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, né, que realmente dá subsídios. Faz estudos. Não só de mercado, mas faz estudos genéticos de você empreender a melhor produção, de você mitigar os riscos dessa atividade, né? Porque você vai tomar um crédito para executar alguma atividade, que geralmente esse crédito costuma ser, em certas atividades, maior do que o valor da terra. Imagina, né? Se a pessoa toma um crédito que é além do que o valor das garantias da terra, se a pessoa se torna inadimplente, simplesmente perde tudo. Os riscos são muito grandes. O risco é muito grande. Então, realmente, para quem quer entrar na atividade, eles têm que estar muito bem calçados. O ideal é um bom planejamento. Sem dúvida. O advogado especializado pode ser uma grande ferramenta também para ajudar esse produtor. O advogado especializado no tema, ele ajuda no sentido de que procure não só um crédito adequado para a sua atividade, o seu segmento. Por exemplo, se é um segmento de baixa rentabilidade, Agricultura familiar, talvez. De baixa rentabilidade do seu produto, que você precisa vender muito para ter alguma rentabilidade, então, para esses investimentos que são geralmente muito altos, que você precisa produzir muito, tipo fruta, né, grãos, né? Então você tem que ter uma assistência técnica muito boa, né? Ou seja, você tem que fazer o seu projeto de acordo com as estações, né? Saber exatamente as épocas de chuva, as épocas de colheita, obedecer rigorosamente um calendário. O crédito tem que sair também nas datas corretas, porque se o crédito atrasar,
né? Ele não vai ter o dinheiro para fazer o investimento no momento certo. E isso pode também atrapalhar o resultado. São muitas questões que são analisadas. Exatamente. Né? Então, na verdade, eu chamo o crédito rural, exige que vários profissionais atuem, né? Vários profissionais da área, não só da área jurídica, mas é muito importante ter o agrônomo, ter um veterinário, se tiver criação animal, né? Ter também um economista ou um contador, né? Porque ele tem que orientar o produtor rural. E isso realmente fica muito difícil se você fala em termos de agricultura familiar, de produtores rurais que não dispõem de muito capital. Aí, dificuldades. Aí que entra a necessidade do Estado. O Estado precisa ter essa empresa que dê essa assistência, né? E essa assistência pode ser coletiva. Por exemplo, produtores de uma determinada área, né? Produtores de uma determinada área deve ter uma equipe que poderia... Ou uma associação. Uma associação, exatamente, né? Que poderia dar essa... Né? E se cria, né? E se dá esse suporte, né? A gente sabe que... Eu sou ligado ao Sistema Sindical Rural na Paraíba, né? E pelo Sistema Sindical Rural da Paraíba, existe o braço do SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Isso é um braço fundamental para o produtor. O produtor realmente tem que estar ligado nas federações e no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural para saber dos métodos, das formas, das novas condições de produção rural, né? E estar tecnologicamente adequado para o momento, né? E isso só esse serviço disponibiliza. No caso, a gente falando de investimentos, dos riscos de pragas, uma enchente, né? Um período de chuva muito intensa, um período de seca muito prolongado. Saímos há pouquíssimo tempo de uma pandemia. Como é que foram os impactos da pandemia, da Covid, no setor do campo? Realmente traz um problema imenso, enorme, né? Primeiro, porque a pandemia, por exemplo, a pandemia foi um processo das famílias se fecharem, né? As cidades se fecharem, né? Realmente, o produtor rural, assim como todos os outros segmentos, é evidente que outros sofreram mais do que o rural, mas o rural também sofreu, né? Todos os segmentos sofrem nesse momento. Porque, em tese, vamos dizer, o setor de turismo, as aeronaves pararam, as pessoas deixaram de viajar, mas ninguém deixou de comer, de um modo geral, né? Mas isso também, de alguma forma, afeta o consumo, né? Afeta o consumo, sim, né? Porque, queira ou não, né? O consumo nos restaurantes, por exemplo, né? Os consumos em shoppings, né? Isso tudo deu uma queda grande, né? Uma queda grande nesse consumo. E isso reflete, né? Reflete no que aconteceu, que houve, por exemplo, no país, depois da pandemia, um excesso de leite no mercado. O preço do leite caiu de uma certa forma que muitos produtores rurais que são da área de pecuária leiteira não puderam pagar seus financiamentos. Não puderam pagar seus financiamentos por quê? Porque o preço do leite caiu no mundo, né? E se não fosse a China, que estava comprando muito leite de todo mundo em função da pandemia, a situação tinha sido ainda pior, né? Ainda tinha sido pior. Mas... Você falou da inadimplência, que é um ponto importante. Isso, houve um aumento dessa inadimplência dos produtores rurais, naturalmente. E como lidar o produtor com essa inadimplência? Ele tem um contrato de financiamento e está ali o banco ali em cima dele para pagar, ameaçando tomar a propriedade rural, ameaçando tomar o gado que ele tem ou maquinários que ele investiu, né? Como é que lida com uma situação como essa? Pois é. A lei de crédito rural dá muita condição do produtor buscar regularizar seu crédito sem necessariamente ter que pagar. Né? Por quê? Porque a própria lei de crédito rural ela relaciona as condições de regularização dos créditos inadimplidos por intermédio de prorrogação de vencimentos,
né? Essas prorrogações de vencimentos que tem que ser adequada à capacidade de pagamento, né? Então, o produtor rural, quando ele se sentir que não pode pagar o financiamento, ele tem que buscar uma assistência técnica, primeiramente de um agrônomo, de um técnico agrícola que possa estabelecer dentro de um documento a ser apresentado ao banco uma justificativa técnica que ele não tem renda, né, com base na produção dele, com base na produção que ele está tendo hoje, ou renda que ele obtém em função dessa produção, ele não está tendo capacidade de pagamento para pagar o financiamento na forma como foi contratado. Então, com base nesse documento, a lei autoriza, né, com base nesse laudo de perdas e de capacidade de pagamento, que ele possa, né, prorrogar os vencimentos de seu crédito. Então, agora, se com esse laudo o produtor protocola no banco e não consegue prorrogar seus vencimentos, é evidente que vai ter que buscar uma assistência jurídica, né? Para quê? Para que não seja executado, para que não sofra também os efeitos de uma execução que são muito severos. E a gente vê isso no dia a dia. Uma execução é muito severa em relação ao produtor rural, porque normalmente o produtor rural, numa execução, né, primeiro ele está longe dos centros urbanos. E outra coisa, os advogados, assim como os médicos, né, normalmente eles estão nas cidades, não estão no campo. Então, já há uma dificuldade natural de acesso a uma assistência jurídica, né? Daí que o produtor hoje tem uma ferramenta também que pode ajudar bastante. E aqui, o podcast, Marcelo, que você está empreendendo, é uma ferramenta para que o produtor possa buscar na internet, né, nas redes sociais, esses programas, né, sobre crédito, sobre direito, né, saber realmente buscar essa informação, né, de advogados, de pessoas que atuem nesse ramo, porque é um ramo muito especializado, né, todos os advogados que atuam nessa área de crédito rural. Hoje tem um número cada vez maior de pessoas, de bons advogados que atuam, né, em função do que o agronegócio no país hoje representa mais de 30% do negócio no país, né? Cresceu bastante. E o agronegócio não só cresce para si, mas cresce para outros segmentos, né? Puxa a indústria, né? A indústria das máquinas e equipamentos, a indústria da pesquisa, de novos implementos agrícolas, né? Isso é muito fundamental. Então, para que o país continue crescendo, a gente precisa que o produtor rural esteja cada vez mais antenado, bem informado, né? E conhecendo não só do crédito rural, mas também das novas técnicas, das novas formas de produzir, né? E de vender também. Doutor Guilherme, agradecer a presença sua aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo e volte outras vezes. Obrigado, eu que agradeço e estou aqui à disposição para novos programas, inclusive para que o produtor rural possa, por intermédio desse programa, nos procurar e a gente prestar essa assistência que eu sei que ele tanto necessita. Na verdade, produtor, não se preocupe se você está sofrendo uma execução. A gente tem como prestar esse auxílio e resolver o seu problema. Pois é, ninguém vai perder a sua propriedade, né? Temos que cuidar disso. Obrigado mais uma vez, doutor Guilherme. Muito obrigado a vocês que nos acompanham aqui no Direito e Justiça. Semanalmente trazemos advogados especializados para debatermos temas jurídicos relevantes, porque, afinal de contas, o direito faz parte da vida de todos nós. Acompanhe o nosso programa no nosso canal no YouTube, Direito e Justiça, e também no nosso Instagram. O endereço vai estar aqui na tela. Muito obrigado e até o próximo programa.